Sendo a montanha mais alta da superfície do nosso planeta, o pico do Monte Everest atinge uma altura estonteante de 8.848 metros. Mas a coisa mais incrível sobre este gigante é que ele ainda está crescendo. Sim, Chomolungma, que é outro nome pelo qual é conhecido, fica 2,5 milímetros mais alto a cada ano. Mas e se todas as montanhas da Terra nunca parassem de crescer? E se você nunca parasse de crescer? Bem, aí é outro vídeo. Então, vamos imaginar por um momento como seria a vida na Terra com montanhas cada vez maiores. Um dia você acorda com algumas notícias de última hora. Acontece que todas as montanhas e picos do mundo aumentaram de tamanho durante a noite, e não parece que estejam planejando parar tão cedo. Fiel à forma, em mais ou menos uma semana, a maioria das montanhas já atingiram a altura de 3.050 metros. É quando os helicópteros param de voar em regiões particularmente montanhosas, porque a altitude média que essas máquinas podem sobrevoar é de cerca de 3.050 metros. Quando, em cerca de um mês, as montanhas atingissem a altura de 12.200 metros, as pessoas perceberiam que viajar para algum lugar distante não seria tão fácil como costumava ser. Porque agora elas não poderiam simplesmente comprar uma passagem de avião, principalmente porque a maioria das rotas não estaria disponível no momento. A altitude média de cruzeiro de uma aeronave é de 9.150 a 10.670 metros. Quanto mais alto, menos oxigênio suficiente há no ar para alimentar os motores, sem contar que o próprio ar se torna muito fino para sustentar o avião. Certamente, os aviões poderiam tentar encontrar um caminho através de um labirinto rochoso das montanhas recém-cultivadas, mas seria muito arriscado e colocaria em risco a vida de todos a bordo. Portanto, se precisasse chegar a algum lugar, você poderia dirigir ou provavelmente pegaria um trem ou um ônibus. A navegação também se tornaria perigosa, porque não apenas as montanhas na superfície do planeta teriam crescido mais. Existem mais de 100 mil montes submarinos no mundo, com cerca de 30 mil deles no Oceano Pacífico. É por isso que navios de contêineres e cruzeiros ficariam nos portos até que as pessoas tentassem descobrir rotas seguras que não acabariam em nenhum naufrágio. Mas você deve ter em mente que mais de 90% de todas as cargas do mundo são transportadas por mar. Isso significa óleo, peças de máquinas, equipamentos eletrônicos, roupas e calçados, alimentos e bebidas, móveis, brinquedos e outros enfeites. E como é perigoso demais para os navios porta-contêineres vagarem pelas águas dos oceanos, as pessoas começariam a sentir uma grande falta de muitas coisas das quais esqueceram de como viver sem. Os alpinistas estariam angustiados porque não conseguiriam mais conquistar os picos das montanhas. O fato é que as pessoas começam a sentir o mal da altitude já na altura de 2.440 metros. E você precisa ser super saudável e bem preparado para subir até o cume do Everest. Apenas cerca de 5.000 pessoas conseguiram conquistar este pico até hoje. Lá, os níveis de oxigênio são 3 vezes menores do que o nível do mar. Então, escalar mais alto que o Everest? Improvável. Mas com as montanhas cada vez mais altas, surge um outro problema sério. Quando os pesquisadores calcularam o peso do Monte Everest, o resultado ficou em torno de 65 trilhões de quilos. E isso sem contar o peso da neve e do gelo que cobrem o pico do gigante com uma camada espessa. Mas, embora o Everest já seja pesado além do que se pode acreditar, se ele crescesse, ficaria ainda mais pesado. Isso significa que a massa de todas as outras montanhas da Terra também estaria ficando cada vez maior. E quanto mais substancial a massa de algo se torna, mais forte fica a gravidade desse objeto. Então, em nosso cenário ficcional, é a gravidade do nosso planeta que aumenta, e você provavelmente pode imaginar as consequências. Mas as chances seriam altas de que, logo depois que as montanhas começassem a crescer, você só seria capaz de engatinhar. Esqueça correr ou pular. Os pássaros não voariam mais. Arranha-céus, pontes e outras construções artificiais, bem como árvores altas, começariam a desmoronar. Mas o núcleo da Terra teria que lidar com um desafio mais dramático. Ele funciona sem parar, mantendo cerca de 6,5 sextilhões de toneladas da massa do planeta. E uma vez que essa carga ficasse ainda mais pesada, o núcleo poderá simplesmente entrar em colapso, colocando um fim em tudo na superfície do planeta. Eu não estou gostando de onde essa minha história nos levou.
Felizmente, você nunca terá que descobrir as consequências na vida real das montanhas que crescem muito altas neste planeta. Nem que seja porque as que existem na Terra nunca ficarão significativamente mais altas. E uma das razões é a própria gravidade que eu já mencionei. Mas primeiro, vamos descobrir como as montanhas se formam. A crosta terrestre, ou a camada superficial, é móvel e dinâmica. Ela é dividida em pedaços gigantescos que se movem ao longo do tempo, também conhecidas como placas tectônicas. É por isso que, de tempos em tempos, elas colidem e as bordas das placas que se tocam são empurradas para cima. Bem-vinda, montanha recém-nascida! A propósito, foi exatamente assim que o Monte Everest viu a luz do dia. Mas as placas tectônicas não param. Como se tentassem descobrir qual delas é mais forte. Elas continuam se empurrando umas contra as outras. E enquanto isso, a montanha vai ficando mais alta. Mas um dia, torna-se alta e pesada demais para combater a gravidade, e sua própria massa a impede de crescer. Por outro lado, a colisão de placas tectônicas não é a única maneira de formar montanhas. Também existem as vulcânicas, como as das Ilhas Havaianas. Por alguma razão, em um local específico abaixo da superfície do planeta, acumula-se muito magma. Isso pressiona a crosta terrestre por dentro. Em algum momento, toda essa pressão explode a crosta e jorra do lado de fora em fluxos de lava, fontes de rocha derretida e nuvens de cinzas. Rochas derretidas começam a se acumular e, eventualmente, uma montanha se forma. Mesmo neste caso, a gravidade ainda não deixa a montanha crescer muito e ficar pesada. Em outras palavras, se a gravidade na Terra fosse mais fraca, as montanhas aumentariam mais, como em Marte. O planeta vermelho abriga a montanha mais alta de todo o sistema solar, ou pelo menos as que conhecemos, o Monte Olimpo. A altura desse gigante marciano é de 25 mil metros, quase 3 vezes mais que o Everest. Como é que esta montanha cresceu tanto? Por um lado, as erupções ocorreram com mais frequência em Marte e os fluxos de lava que criavam montanhas continuaram no planeta muito mais tempo do que aqui, na Terra. Além disso, a crosta do planeta vermelho não é dividida em placas tectônicas. Aqui, os movimentos dessas placas distribuem lava por todo o planeta e entre diferentes vulcões. Mas em Marte, onde a crosta não se move, toda a lava fica empilhada em um tremendo vulcão. Mas vamos voltar ao nosso planeta natal e a segunda razão pela qual as montanhas não crescem. Surpreendentemente, é por causa dos rios. Eu costumava pensar que eles, pelo contrário, fizessem as montanhas parecerem mais altas. Aparentemente eu estava errado. Ao erodir os materiais de que uma montanha é feita, os rios podem desencadear deslizamentos de terra e não deixam a montanha crescer tanto quanto ela poderia de outra forma. Mas e as montanhas subaquáticas? Elas já estão cercadas por água, então os rios não podem realmente influenciar isso, certo? Sim, mas não se esqueça da gravidade e dos deslizamentos de terra. Esses fatores ainda têm alguma influência nas montanhas subaquáticas, mesmo que elas não sejam tão grandes assim. A água tem maior densidade que o ar e suporta melhor as montanhas contra a gravidade. Essa é a razão pela qual as subaquáticas costumam ser muito maiores que as da superfície. Por exemplo, um vulcão inativo no Havaí, o Mauna Kea, é na verdade a montanha mais alta do mundo, se você fizer a medição desde a base até o seu cume. A altura é de 10.210 metros, um pouco maior que o Everest. Mas como a base do vulcão fica no fundo do Oceano Pacífico, você pode ver apenas 4.205 metros dele, espreitando acima do nível do mar. Aloha! Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.